Bom, primeiro, boa tarde para todo mundo. O tema que chamaram a gente para falar foi redes sociais além do Facebook. Como disse o Leandro, eu não sou carioca e acho que nem tão simpático quanto ele, então a minha palestra vai ser realmente um pouco mais boring. Mas uma das coisas que eu quero falar principalmente é que um dos motivos que me chamaram aqui é porque, assim como o Marcel, eu trabalho com clientes menores. Então, é difícil para o Leandro, por exemplo, entender como trabalhar com um cliente menor, quando você fala em diferenças de verbas, né, em FII mensal de clientes fora do Rio e São Paulo. Como eu conversei com o Leandro, eu imaginei que tanto ele quanto o Alexandre fossem trazer palestras mais focadas em case, eu quis focar um pouco no conceito da relação do Facebook com as outras redes e do Facebook como mídia. Então, eu sou professor, então acho que eu puxei ela um pouco mais para a teoria, porque eu imaginei que eles dois iam vir com bastante case, até para a gente tentar mesclar e não repetir, às vezes, as mesmas coisas. Como ela falou, meu nome é Estevão Riso. É que não foi ela que me anunciou, né? Desculpa. Eu sou diretor de marketing e novos negócios do Grupo WTW, e o Grupo WTW é composto por 4 empresas, então eu acabo tendo uma experiência bastante completa com marketing digital, porque eu fundei uma agência, e o grupo tem mais 4 empresas. Então, é uma empresa de marketing de desenvolvimento de sites, uma de e-commerce e uma de hospedagem de grande porte. Então, a gente consegue hoje pegar o cliente em todas as pontas. Então, o cliente que entra, a agência desenvolve a estratégia e ela consegue ter a empresa de desenvolvimento para fazer o site, para fazer o aplicativo. Então, a gente consegue... Eu passei por todos esses estágios com diferentes clientes. Desde o cliente que não tinha dinheiro para montar um blog, até o cliente que queria fazer aplicativo para Android, iPhone, Windows, para Facebook. Então, eu acabei conseguindo ter essa experiência diferente, mas principalmente com clientes de pequeno e médio porte. E aí, se vocês quiserem aproveitar o horário do debate para tirar dúvidas comigo com relação a clientes de pequeno porte, eu acho que talvez isso é o que eu tenho a agregar mais para você. Até uma das pessoas conversou comigo no intervalo perguntando como é que formava preço. E eu falei, essa é uma das coisas que até a DM9 tem dificuldade em fazer, mas principalmente uma agência pequena. Então, esse tipo de pergunta eu estou aberto no final para falar. Então, aqui é um pouco do que ele já falou, e os meus contatos depois vão ficar disponíveis, então quem quiser falar comigo por e-mail, por telefone, fica à vontade. A primeira coisa que eu acho que é o motivo que levantou toda essa conversa se o Facebook vai cair, se não vai, por que a gente tem que usar outras redes do Facebook, além do Facebook, começou principalmente por causa disso aqui. A gente, no começo, tinha um alcance orgânico do Facebook que passava dos 40%. Acho que quem é muito velho de redes sociais deve lembrar disso. E aí, não por maldade, esse alcance começou a cair. Quem já estudou um pouco de EdRank, que é o algoritmo do Google, do Facebook, vai lembrar que ele tinha uma relação com quanto mais engajamento um post tivesse, mais ele aparecia para pessoas. E quanto mais engajamento de pessoas que você conhece, mais importante era para você. Só que o número de fanpages aumentou muito. Então, se vocês forem lembrar, a quantidade de fanpages que tinham há um ano atrás e o que tem hoje, a diferença é muito gritante. Hoje a padaria da esquina tem uma fanpage. E aí começou a ficar impossível para o Facebook entregar tudo isso. A timeline é uma só. Quem conhece o conceito de cauda longa sabe a diferença entre uma vitrine digital e uma vitrine física. Só que no caso, a nossa timeline, ela tem limite. Não existe cauda longa de timeline. Você tem um máximo de quantidade de posts que você vê por dia. Então, se você imagina, antigamente a gente curtia 10 fanpages, 20, 30, hoje a gente curte 500. Se cada uma postar 4 vezes por dia, esse conteúdo nunca vai chegar para você. Até aí tudo bem, porque a gente estava alcançando 15, 17% de alcance orgânico. O problema é que, por escolha do Facebook, isso caiu para 1 a 2%. E aí, isso foi uma coisa que acordou todo mundo, que é uma discussão que eu vou fazer em relação aos tipos de mídia. Peraí, eu tenho clientes que gastaram dinheiro comprando. A gente vendia para o cliente como se fosse o outdoor dele. Olha, em vez de você pagar um outdoor, não que você vai excluir, mas você vai ser dono do seu próprio outdoor. Então você vai ter lá 5 mil, 10 mil, 100 mil fãs. É como se você tivesse um outdoor que pudesse ser visto por 100 mil pessoas. Com a diferença que esse outdoor é seu. E aí o Facebook chegou, então, não é mais seu. Quando ele jogou para 1% o alcance orgânico da fanpage, ele mostrou para a gente que aquele outdoor não era mais nosso. E aí
a primeira coisa que a gente fez na primeira pesquisa que saiu sobre isso, fizemos uma reunião com os 3 sócios, chamamos todos os gerentes de planejamento da agência e falamos o que nós vamos fazer com isso, porque a gente tem meta. A gente atende e-commerce, por exemplo, um dos nossos e-commerces tem 22% de todas as vendas vindas do Facebook. E a gente falou, o que a gente vai fazer? Porque mês que vem, esse cliente não vai bater 22% das vendas do Facebook. Como que a gente vai bater a meta desse cliente? E aí, logo em seguida saiu, não sei se alguém conhece a Forrester, que é uma empresa de pesquisa bastante reconhecida, ela solta um artigo opinativo falando por que o Facebook está falhando os marqueteiros. Quando uma empresa de pesquisa solta um arquivo opinativo, e ela acabou de lançar um outro chamando por que o Facebook continua falhando com os marqueteiros, e aí quando eu fui ler, eu achei que eles fossem embasar isso em alguns números. Não, e assim, basicamente saiam do Facebook agora. O Facebook está enganando vocês. O Facebook acabou com o marketing digital, com o marketing social. Quando ele matou a entrega das fanpages, o marketing social acabou. Então aí a gente falou, realmente a gente tem um momento de crise. Muita gente falou, eu tiro no pé do Facebook. Eu costumo ter aquela opinião de que uma empresa desse tamanho, com tanto de recurso de pesquisa que ele tem, o tanto de planejamento que eles têm, eles devem saber o que eles estão fazendo. Não sei se eles estão realmente tão certos, mas eles têm hoje 2 bilhões de pessoas? Não, 1 bilhão e 200, né? Então, quando você tem 1 bilhão e 200 bilhões de usuários no mundo, você tem direito a tomar certas decisões. E aí eu quero discutir, exatamente usar essa coisa para discutir sobre o tripé de mídia. Isso é uma coisa que eu aprendi há muito tempo com um marqueteiro que eu admiro muito, e ele me explicou esse conceito e eu achei isso incrível. Ele fala, todo planejamento tem que começar levando em consideração o tripé de mídia, que todas as campanhas, foi o que a Mariana começou a falar, e foi tão legal porque a gente conversou antes, eu falei, o que você vai falar na sua palestra? Ela falou, vou comentar isso do tripé de mídia. Eu falei, não, deixa que eu vou falar mais, eu vou dar essa parte de aula. Então, a mídia paga, é óbvio, tudo aquilo que você precisa pôr dinheiro e que no momento em que você tirou o dinheiro, acabou. TV, rádio, que são mídias importantes, mas chega para a Globo e fala, Globo, esse mês eu estou sem dinheiro. Ela fala, então você está sem propaganda. A mídia conquistada normalmente o espaço que você ganhou sem ter que pagar por ele. E não ter que pagar por ele não significa que você não gastou nenhum dinheiro. Então, a assessoria de imprensa está aqui dentro. Por quê? A assessoria fez um trabalho, divulgou aquilo e todo o espaço que você ganhou é muito maior do que o espaço que você teria comprado. Então você conquistou aquela mídia. Você tem outras coisas aqui dentro, mas geralmente se fala muito em assessoria de imprensa. E a mídia proprietária é tudo aquilo que te pertence. É aquilo que você é dono e determina o que acontece. Esses dias um amigo meu falou, dá um exemplo de mídia proprietária. Eu dei um exemplo de uma mídia que ele nunca imaginou que era uma mídia proprietária. A fachada da sua empresa. A fachada da sua empresa é uma mídia proprietária. A Coca-Cola, por exemplo, ela tem uma mídia proprietária gigante que pouca gente imagina que é uma mídia proprietária. Os caminhões da Coca-Cola. Em São Paulo é proibido ter outdoor. A Coca-Cola tem centenas de caminhões andando pela cidade o dia inteiro, que são outdoors ambulantes. E ela coloca na faixa na lateral daquele caminhão absolutamente o que ela quiser. Então é uma forma, é uma mídia, ela está impactando pessoas e aquilo pertence a ela. E aí o que a gente fazia? Quando eu vendia para o cliente, e eu vendia o tripé, eu falava o seguinte, você tem que ter seu site, você tem que ter o seu Facebook, como mídia proprietária, o seu próprio outdoor, a gente vai pagar Google AdWords, Facebook Ads, e a gente vai fazer ações criativas para que ou elas conquistem mídia sozinha por serem muito chamativas, ou via assessoria de imprensa a gente vai conquistar essa mídia. E eu enquadrava o Facebook aqui. E com essa queda de entrega orgânica, eu me questionei, eu falei, não, o Facebook não é uma mídia proprietária, o Facebook é do Facebook. A fanpage pertence ao Facebook e o Facebook faz dela o que ele quiser. E acho que é aí que caiu a ficha que redes sociais não são mídia proprietária. No Foursquare, há um bom tempo atrás, eu era dono de um blog chamado Foursquare Brasil. E acabei abandonando ele. Mas assim, uma vez eu fui ler os termos, eu fiz aquilo que ninguém faz, eu fui ler os termos do Facebook, do Foursquare. E uma delas uma das frases bem pequenininha nas linhas pontilhadas dizia, este serviço pode, a qualquer momento, por decisão dos seus sócios, passar a ser cobrado. Então assim,
E aí, quando eu lembrei essa questão do Facebook, eu falei, gente, é isso. Tipo, a mídia social não pertence, não é mídia proprietária, ela é mídia paga. Então, o que a gente pensou nesse momento? Que a gente tinha que reavaliar. Aí a gente falou, então, e o Facebook, né? Então, onde entra o Facebook? Eu falo que a sensação que a gente teve quando o Facebook anunciou a queda para 1 a 2%, eu falei, e foi engraçado que eu e o Leandro olhamos a palestra um do outro, a gente falou, a gente está usando a mesma ideia para se referir ao Facebook. Então, a sensação que a gente, por exemplo, tem um cliente nosso que tem 600 mil fãs e ele investiu muito para conquistar fã. A sensação que eu tenho quando a gente fala assim, ele fala que gastou 200 mil, 300 mil reais investindo em Facebook e agora o Facebook não deixa mais ele acessar isso, a sensação que eu acho que ele tem é que é essa. Tipo, ele achava que ele era o toureiro que estava dominando o Facebook e aí quando ele menos percebeu, o Facebook mostrou quem manda de verdade. Então, eu coloquei aqui o seguinte, qual que foi a maneira que nós na agência, lembrando que a gente atende clientes pequenos e médios, a gente pensou em trabalhar agora, a gente reanalisou o que a gente entende por mídia proprietária. E aí, agora é o seguinte, redes sociais são usadas para disseminar conteúdo, tudo tem que ser ancorado nas redes proprietárias do cliente. Então, a gente ainda não transformou tudo, porque a gente está renovando os contratos do cliente e tentando vender os serviços específicos para poder fazer isso, mas agora o nosso conceito é que os novos contratos não saem post de Facebook sem um post de blog. Vai fazer um post sobre a piadinha da semana, sai um post de 2 parágrafos no blog, ancorado numa mídia proprietária, e aí sim ele vai para o Facebook. Eu vou fazer um e-mail marketing, esse e-mail não vai levar para o meu Facebook, ele vai levar para um lugar que eu vou cadastrar o cliente. E basicamente o centro da nossa estratégia é cadastro do cliente. Porque se eu tenho um cadastro do cliente com nome, e-mail e telefone, cara, o Facebook resolveu fechar. Eu mando um e-mail para o cara divulgando a minha nova rede social, o meu novo serviço, seja lá o que eu quiser. Mas nenhuma estratégia mais é desenhada como centro em rede social, e sim como centro na mídia proprietária. Seja ela usar a landing page para divulgar produto, seja ela lançar um vídeo no YouTube, mas esse vídeo no YouTube vai estar ancorado no nosso blog, porque o acesso vai vir para o blog. Então, como é que você faz isso? No final do vídeo você põe um link que leva para o seu site e fala, veja mais informações, e lá vai ter um campo de se cadastre. Então, tudo tem sempre que trazer o cara para a nossa rede proprietária. E aí eu falei webinars, e-books, falo muito isso aqui de PDV, né, que as pessoas entendem que PDV é loja, e PDV não. O seu site é um PDV. Se você tem qualquer produto que pode ser... Vocês conhecem o conceito de lead, que é o cliente potencial? Se você tem qualquer possibilidade de trabalhar com lead, o seu site é um PDV. A partir do momento em que você tem um botão cadastre-se, peça mais informações, aquilo lá é um PDV. Então, isso é uma mídia proprietária. Se você tem o mobile, você tem a possibilidade de fazer site, de fazer app, de fazer game. E aí vem aquela pergunta, mas isso é muito caro. Eu vou mostrar mais pra frente para vocês que pode não ser caro. E aí uma coisa que eu achei muito legal é o seguinte, alguém tem um site, ele não é muito famoso no Brasil, chama Upworthy. E aqui eles fazem uma comparação dos sites de notícia americanos, qual o tamanho da fanpage deles. Então o Huffington Post aparece em primeiro lugar com quase 3 milhões de fãs, o BuzzFeed aparece em segundo, aqui beirando 2 milhões, e o Upworthy aparece em terceiro, com quase metade dos fãs do Huffington Post. E aí me veio a ideia de como explorar o Facebook, já que o Facebook fez com a gente, sacaneou com a gente, como que a gente pode explorar o Facebook de volta, como o Upworthy faz. Isso aqui é o número de compartilhamentos de artigos dos sites de notícias americanas no Facebook. Esse é o Upworthy. Ele tem quase 8 mil compartilhamentos de média por post. 80 mil? Desculpa, 80 mil. Enquanto que os outros não chegam a 10 mil. O que o Upworthy fez? Primeiro, tem uma palestra, se alguém tiver curiosidade, tem uma palestra que ele deu no SXSW, que ele conta a técnica que eles têm para criar posts que viralizem. E a primeira coisa que ele faz é, escreva 25 títulos. Por que escreva 25 títulos no mesmo artigo? Porque, cara, quando você chegar no 7º, você não vai saber mais o que criar. E aí você vai começar a inventar. E aí os seus títulos vão realmente começar a ficar diferentes da massa. Não vai ser, lançamento de novo produto, venha conferir, ou seja lá o que for.
Então eu falo, escreva 25 posts, desses 25 posts tire 3, desses 3 converse com outras pessoas e veja qual dos 3 realmente é mais interessante. Depois que você fez isso, faça teste AB. E aí com teste AB, não sei se vocês conhecem o conceito de teste AB, é você testar um contra o outro, você vai começar a entender qual tipo de título te dá mais conversão. E basicamente qualquer coisa no Facebook só converte por título. Você lê o título, você se interessa, e aí você clica ou não naquele lá. E ele fala o seguinte, não me interessa o compartilhamento, me interessa o clique. E aí ele fala o seguinte, que o título tem que ser igual a saia de mulher, curto o suficiente para chamar atenção, e longo o suficiente para não ficar, mostrar demais. Então você mostra para chamar atenção, mas não mostra demais. Então todos os títulos deles sempre levantam uma curiosidade muito absurda, mas ele não te diz do que ele está falando. Porque aí ele consegue atrair o clique. Por que o clique? Porque o clique leva para a mídia proprietária. O clique leva para o site. O clique aumenta o número de visualizações no site, que é onde ele ganha dinheiro. Ele ganha dinheiro vendendo mídia. Então o que interessa para ele não é, nossa, que bonito, 80 mil compartilhamentos no Facebook. Não, o que interessa para ele não é isso. O que interessa é quantos desses 80 mil foram para o site dele. Então assim, o Facebook ele já vem com uma série de problemas. Ele já tinha a questão de que, ele tem essa questão de que ele diminuiu o nosso alcance orgânico, mas já se fala muito que os adolescentes não conseguem ter a mesma interação com o Facebook, e não é, quando se fala adolescente, não é adolescente até 15, já se fala até 20, 25, não conseguem ter a mesma relação. A pesquisa fala adolescente, mas quando eu fui ler, mostrava público até 25, já não tendo o mesmo interesse, por motivos diferentes. O adolescente porque não quer compartilhar as coisas do dia a dia no mesmo lugar onde a mãe dele está, os mais velhos porque não conseguem simpatizar com uma plataforma que serve para milhões de coisas ao mesmo tempo. Então, o Facebook vem caindo. Ele vai se recuperar? Eu acredito que sim. Eles têm um poder muito grande, eles têm uma capacidade criativa muito grande, então eu acredito que eles vão encontrar formas, mas no momento o Facebook não vem bem e vem desagradando a maior parte de quem usa ele. E eu acho que o principal motivo é porque ele está desagradando quem realmente fez ele crescer. Para mim, o que fez o Facebook crescer foi a primeira rede social que encarou as empresas, deu um espaço para as empresas trabalharem lá dentro. Eu lembro quando, na minha cabeça, o Facebook disputava com o Twitter, que de repente eu comecei para o Facebook porque as promoções estavam lá dentro, porque existia uma possibilidade, uma forma de fazer promoção, a maior parte dos conteúdos interessantes de marca estavam no Facebook. Então, quem trouxe a grande massa de pessoas para o Facebook foram as marcas. Vocês lembram que todas as marcas faziam promoção, brinde, não sei o quê? E muita gente começou a vir para o Facebook para fazer isso. E aí agora eles começaram a morder a mão de quem alimentou ele. Então, como é que eles vão lidar com isso, eu ainda não sei. Mas acabou de sair esse slide, engraçado, eu coloquei ele, eu montei a palestra anteontem, e essa pesquisa acabou de sair da KPCB, que é uma consultoria que lança, esse é o relatório mais importante de internet para quem é do meio, muita gente fala isso, e eles mostram o seguinte, que aqui o número de nodos, né, quer dizer, o tamanho da sua audiência, o tamanho de quantidade de amigos que você tem, era aqui, e aqui é a frequência com que você usa essa rede. Então, quanto maior o número de nodos, ou maior o número de contatos você tem, menor a frequência que você usa essa rede social. Então, eles mostram que o Facebook está aqui, e aqui a gente tem o WeChat, o Snapchat, o WhatsApp, ganhando muito espaço em frequência de uso. E aí vocês agora entendem um pouco mais o porquê que o Facebook comprou o WhatsApp e pagou o que ele pagou. Porque o uso do Facebook está caindo e o uso de ferramentas específicas. E é isso que eu falo muito, que é muito importante. O WhatsApp ele é famoso porque ele é específico. Você não entra no WhatsApp para montar evento. Você não entra no WhatsApp para ver post de site. Você entra no WhatsApp para mandar uma mensagem para alguém. E esse foi um dos motivos, inclusive, porque o Facebook não conseguiu criar o check-in. Todo mundo falava, quando o Facebook colocou check-in no Facebook, todo mundo falou, acabou o Foursquare. E aí ele desistiu do projeto check-in, continua lá, mas eles não criaram novas ferramentas. Por quê? Porque as pessoas querem apertar um botão no celular para fazer uma função. Aqui eu converso com um amigo, aqui eu faço um check-in. Então, isso aqui, essa pesquisa acabou de sair, isso é meio óbvio, mas mostra, inclusive, que, se vocês forem ver, todas essas são redes exclusivas de mobile. É uma tendência de muito tempo que agora se tornou realidade. O mobile já é o centro. Então, se vocês me perguntarem qual rede eu devo investir, se é para sair do Facebook, mantendo essa energia que o Lebravo falou, se preocupe com o mobile.
Aquilo que a gente fez com o Facebook há 2, 3 anos atrás, agora é a hora de fazer com os aplicativos de mobile. Que assim como o Facebook e o Twitter há 5 anos atrás, ainda não entenderam como trabalhar com a empresa. Mas conforme a gente for usando, eles vão entender, e quem for pioneiro vai ganhar muito espaço. Aqui o que eu falei que o Lebrava estava roubando a informação do meu slide, que esse post fala que o celular já não é mais a segunda tela, ele é a primeira tela. Não no conceito, quer dizer, se eu falar isso a Dani me mata, que é o tema do mestrado dela, mas no conceito de que já é a tela mais usada. A gente passa 149 minutos, para cada 149 minutos no mobile, a gente passa 146 olhando para a televisão, para o laptop, 113 na TV. Então a TV já virou o terceiro colocado. E aí, em último lugar, vem o tablet com 66 minutos. Então, o mobile, a tela do mobile já é a tela mais olhada por todo mundo. Agora, o conceito de segunda tela, na verdade, é que enquanto a pessoa assiste televisão, a atenção está na televisão e o segundo lugar é no celular. Mas em termos de tempo, o celular já é, de longe, o dominante em todas as mídias que a gente consome. Então, mais um reforço de que mobile não é o futuro, mobile é o presente. Nós temos, inclusive, um cliente que é um site de notícias, e ele tem uma faixa de 5 a 8 milhões de acessos mês, e aí os clientes dele começaram a reclamar. Porque o cliente falou, quando eu abro o site no meu celular, não tem anúncio. E aí a gente foi olhar, ele tem 35% de todos os acessos do site vindo de mobile. Então ele está vendendo 5 milhões, 8 milhões de acessos para o cliente dele, mas o cliente dele está sendo roubado em 30% dessa audiência que não está recebendo a propaganda porque o site dele não está adequado para mostrar banner em mobile. Então isso para vocês verem o tamanho da revolução que o mobile e as redes sociais de mobile têm. E aí para esse cara vale a pena ele ter um aplicativo. Porque, ou mesmo que seja um web app instalado para o cara poder instalar como aplicativo, porque ele tem uma única função, o cara aperta aquele botão para ler notícia. Ele não aperta aquele botão para outro motivo, ele aperta aquele botão para ler notícia. Aí eu fiz uma brincadeirinha aqui com o telefone para falar um pouco das redes que são as redes que mais bombam agora, seja ela qual for o público dela. E eu trabalhei em 3 linhas aqui, né, principais. Imagem, geolocalização e mensagens rápidas. E aí o Tumblr, que é uma mistureba. Então, assim, o Snapchat, que hoje a adolescente usa igual louco, talvez algumas vezes por motivos interessantes, às vezes por motivos, né, que dão medo, mas é uma das redes mais usadas. Aí você vai falar, mas tá, Snapchat não serve para propaganda, eu não vou conseguir incluir minha marca lá. Aí veio a BMW e fez um Snapchat que todo mundo que adicionou a BMW no Snapchat recebia fotos e informações antes da imprensa. Então eles faziam um protótipo do carro e eles mandavam a foto por Snapchat só para quem estava no Snapchat da BMW. Antes da imprensa. Se você é fã da BMW, você teria interesse em ter o Snapchat da BMW? A Audi fez uma outra campanha, e aí você vai falar, mas você está falando de marcas grandes. A Audi fez uma campanha, cara, complicadíssima. Ela fez o seguinte, ela fazia várias piadinhas com o automobilismo, imprimiu aquilo, colocava a foto em cima da mesa e tirava foto com o celular e mandava as piadinhas para os fãs. E eram piadinhas sobre automobilismo. Algum de vocês não conseguiria fazer isso na agência, imprimir um papel e tirar uma foto? Agora, ela ofereceu algo que interessou o usuário dela. O Vine, que ainda no Brasil não pegou com a mesma força que pegou nos Estados Unidos, mas ele já está entrando. E, cara, o Vine eu nem preciso falar, existem milhões de possibilidades. Se vocês forem procurar o que tem já de empresa no Vine, fazendo vídeos incríveis, a Oreo faz vídeos, e a Oreo criou um conceito genial para mim, que eles chamam Hack the Oreo, que é assim, tipo, você hackear o biscoito. Então, o que mais você consegue fazer com o biscoito que não só mergulhar ele no leite e comer? Então, teve gente que fez batida, teve gente que fez tortilha mexicana, o cara amassou o biscoito e fez tortilha, e eles mostram vídeos em 6 segundos mostrando como você hackear o Oreo, usando o Vine. Instagram, óbvio, nem, né, gente, eu acho que a grande maioria de vocês já conhece muito case interessante de Instagram, nem preciso ficar aqui dizendo como usar o Instagram para uma marca pequena. Eu acho que hoje já é a rede mais usada depois do Facebook e para quem trabalha com moda, provavelmente a mais usada de todas. O Foursquare. O Foursquare eu vejo muita empresa que não está no Foursquare.
É tão simples. Um dos serviços que a gente tem lá para clientes muito pequenos é colocar ele em... Me fugiu a palavra agora, em listas de... Cadastrar eles em vários serviços desses. Então, cadastrar em agenda, cadastrar em sistemas de geolocalização como Google Play, Foursquare. Depois de fazer isso, é monitorar, ver se está tendo reclamação ou não. Fazer, como fala? Fazer o special. Então, a gente fez uma ação para um cliente super simples. Era um cliente, um bar, que dizia ter a cerveja mais gelada da cidade. Então, quem fizesse o check-in lá, a promoção que ganhava a primeira cerveja era por conta do bar. Cliente pequeno. É um cliente pequeno que aproveitou disso. E aí a gente fez uma pesquisa. Vamos ver quantas pessoas vão vir, fazer o check-in, tomar a cerveja e ir embora. Era 5%. O cara tomava a cerveja, pedia uma pizza, ticket médio de R$70 para uma cerveja que ele deu. Então, é uma ação fácil e simples. E tem agora, você pode promover, você pode fazer a sua venue aparecer na frente das outras venues. O Waze, que já está com mídia, já está com gente vendendo mídia no Brasil. É uma mídia, eu não tenho ainda estimativa de preço, que eu não mexi com eles ainda, mas é uma mídia que provavelmente ainda não é muito cara. Provavelmente você deve ter que entrar com um volume grande para entrar, mas ela não é uma mídia que você vai pagar tão caro para ela aparecer. Então, tem uma série de possibilidades. Eu não vi ninguém ainda brincar com o Tinder com mídia. E é uma possibilidade gigante. Eu não sei se vocês viram que teve várias... Vocês lembram da época do Chat Roulette? O Chat Roulette teve várias ações, para quem lembra, que era um canal que você entrava com um vídeo e ele te cruzava com uma outra pessoa com um vídeo em qualquer lugar do mundo. Só tinha bizarrice. Mas teve muita gente que fez propaganda muito criativa dentro do Chat Roulette. Então, assim, eu não vi ninguém brincar com o Tinder ainda. Aí, óbvio, o WhatsApp também, que vocês já devem ter visto um monte de coisa, mas, por exemplo, a gente tem um cliente que é uma rádio. Então, hoje, em vez das pessoas pedirem música por telefone e ficarem lá penduradas 2 horas, eles mandam pelo WhatsApp. E aí o cara vai lendo no ar, aqui o fulano, ciclano que pediram tal música. Então, é uma possibilidade super simples para um cliente que não é tão grande assim. Cara, você quer implementar, sei lá, delivery por Snapchat, por WhatsApp? Tem coisa mais simples do que isso. O cara manda um WhatsApp para o restaurante, ok, estamos enviando. Sim, extremamente simples. O cara não precisa ligar, esperar alguém atender. Simples, mandou, pediu, confirmou, entregou. Aí o primo pobre, né, o primo russo do WhatsApp, para quem gosta, eu uso bastante o Telegram, eu gosto até mais do que o WhatsApp. E, cara, coloquei o Twitter, porque está na mesma linha, mas, gente, o Twitter está extremamente batido, tem milhões de cases interessantes. E para terminar, o Tumblr, que eu acho que ele não faz tanto sucesso quanto os outros, exatamente porque ele mistura muita coisa. Mas ele tem um uso bem específico, e quem conhece o Tumblr sabe que algumas pessoas fazem um uso bem específico do Tumblr. Mas ele é uma rede social bem interessante. Para vocês terem uma ideia, a Casa Branca tem um Tumblr. E agora ele voltou para a moda, né? Então você tem várias marcas criando Tumblr divertido. A Nike criou um Tumblr muito legal. Então vale a pena dar uma olhada. Eu não vou entrar tanto em cases porque eu vou deixar... O Lebravo já deu, o Alexandre vai vir com mais coisa depois. Eu vou mostrar rapidinho um case aqui. Sem internet. Bom, era um case da Bacardi, é o único vídeo que eu tinha, um case da Bacardi, que eles criaram uma balada, e para você poder ir na balada, você tinha que adicionar no seu WhatsApp o Sven, um nome sueco, como Absolute, e aí você tinha que convencer via WhatsApp o Sven de que você devia ganhar um convite para aquela balada. Como você quisesse. E aí as pessoas usaram das maneiras mais criativas possíveis, fizeram um vídeo, fizeram musiquinha, tentando convencer o Sven, e aí acho que 800 pessoas ganharam o convite para essa balada. Foi uma balada fechada, e aí trabalhou todo o conceito Absolute de ser exclusiva, ser ligado à balada. Então, um case super simples que poderia ser feito por qualquer balada da cidade, se vocês tiverem clientes que são baladas. Bacardi ou Absolute? Absolute, desculpa, eu falei Bacardi? Tudo bem. Absolute, desculpa. Não vou falar muito porque o Lebravo já falou, a Dani vai falar que é um case da agência dela. Aí a questão que eu falei de app barato. Gente, alguém de vocês, assim, levante a mão, por favor, se alguém não viu essa propaganda ou não faz ideia do que seja sabe de nada inocente. Eu até vou mostrar um negócio para vocês no final da palestra. Esse app, ele não custou, provavelmente, mais do que, sei lá, R$1.000, R$2.000. Não, estou dizendo, se uma marca fosse pagar, esse cara que fez não foi para bom preço, é isso que eu ia falar. Mas se uma marca fosse pagar um app, ele é tão simples, tão tosco, que a marca não ia pagar mais
do que R$2.000 por ele. Eu vou mostrar para vocês o quanto ele é útil. Vi, ordinário. Espera aí. Saiu. Assim você vai matar papai, viu? Espera aí. Sabe de nada, inocente. Cara, é um app que a única coisa que ele faz é ter os sons da propaganda. O cara quebrou a propaganda em vários pedaços de som. E aí, poderia muito bem ter sido um bom negócio que lançou isso para potencializar a campanha deles mesmos. É um app baratíssimo. Cara, isso aqui, sério, isso aqui não deve ter tomado do cara mais do que 4, 5 horas para ele fazer. Não é difícil, dá para você fazer para clientes pequenos. E aí, para terminar, estou terminando no tempo também, eu acho que a gente não vai deixar de forma alguma de usar PR, como o Leandro falou, que é a Relações Públicas e Assessoria, e o Google AdWords e o Facebook Ads continuam sendo excelentes plataformas para você bombar a sua campanha. Não mais bombar like, que foi a corrida, não é a corrida pelo ouro, era a corrida pelo like, mas para você bombar a sua campanha. Então, assim, o Facebook Ads tem segmentações incríveis, que nenhuma plataforma de mídia no mundo tem hoje. Essa é a grande força dele. O que a gente faz hoje? Tem clientes pequenos lá que a gente faz o seguinte, o cara não pode pagar muita coisa, ele tem 4 posts por semana, por mês. É um post por semana e todos os posts têm R$50 de impulsionamento. Ele impacta um público gigante com a verba que não bate R$1.000. E é essa a mentalidade do cara. 4 posts por semana. E aí tem um dos clientes, é uma balada, a gente faz um post. 4 por semana. É que o meu costume era 4 por mês, que era o padrão anterior. Então são 4 posts por mês. O cara põe a balada da semana, a gente impulsiona aquele post, ele impacta exatamente o público que ele precisa com uma verba de R$800, R$900 por mês. Então, estratégia perfeita para você casar mídia proprietária e usar o Facebook pelo que ele faz melhor. Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Agradeço a atenção de todos. Desculpa que a minha palestra não foi com tanto carisma quanto a do Leandro.